Vamos então agora para a aula 4 nesse nosso primeiro tema. E para esta primeira aula prática, vamos estruturar como que seria essa nossa primeira sessão de aplicação de mindfulness na nossa clínica psicológica. Como que a gente pode introduzir essa primeira sessão de mindfulness? Então, esse primeiro convite para a prática de mindfulness vai ser fundamental, porque se você fizer adequadamente, você consegue prolongar todas essas práticas para o resto das sessões, que beneficia muito tanto o tratamento para os pacientes, como também o seu próprio atendimento clínico. Então, a forma como a gente vai fazer isso, essa estrutura dessa primeira sessão de mindfulness vai ser fundamental para preparar todo esse terreno para as próximas sessões de psicoterapia. Então, primeiro vamos falar um pouco dessa preparação dessa sessão de mindfulness na prática clínica. Como que a gente vai preparar essa prática inicial? Assim, para começar introduzir o mindfulness, o mais importante é a gente conseguir criar uma atmosfera clínica ideal. E para isso a gente precisa de 2 bases. A gente precisa ter uma atmosfera de acolhimento e uma atmosfera de confiança. Com esses 2 princípios fundamentais, você vai conseguir fazer esse convite de uma forma mais fácil. Então, depois que você perceber que você criou essa atmosfera, de confiança e de acolhimento, que estabeleceu esse vínculo, é importante você criar uma atmosfera também física em que não haja distrações no seu ambiente. Então, é muito importante que na sua clínica, na sua sala onde você faz os seus atendimentos, seja uma sala em que não tenha interrupção, que não tenha muito barulho e que, se puder, também pode aumentar essa atmosfera de acolhimento, talvez acender algum incenso, talvez colocar uma musiquinha, um som de natureza. Tudo isso facilita também essa adesão das pessoas ao encontro com essa prática inicial de mindfulness. Então, depois que você criou essa atmosfera de acolhimento e de confiança, e você também criou esse espaço físico, a gente vai começar a entender a importância não só desses ambientes externos, mas também agora da postura. Então, para estabelecer esse ambiente de confiança e de acolhimento, a gente precisa de 3 bases, sobretudo, que é o espaço físico, a postura e o tempo. Então, primeiro vamos falar do espaço físico. Esse espaço físico é muito importante que ele esteja em condições que sejam adequadas para que a pessoa se sinta bem, que ela se sinta bem-estar. Então, por exemplo, é necessário que a sala não esteja nem muito fria, nem muito quente. Então, se você tiver um ar-condicionado e se vive em algum lugar de calor, é importante ajustar essa temperatura, como também os cheiros são muito importantes. É importante que, se puder colocar alguma essência de bambu ou algum incenso que traga essa sensação de bem-estar, de natureza, de leveza. Não pode ser nada também muito intenso, nenhum cheiro que extrapole muito o ambiente físico. Então tem que ser alguma coisa suave. E como também o mais importante, como a gente disse acima, que é a questão de sem interrupções, um lugar silencioso. Essa primeira prática sempre é muito difícil, pode ser muito difícil. Então, por exemplo, se você tiver tendo uma construção do seu lado, ou se estiver tendo alguma obra, é importante evitar fazer essa primeira sessão nesse contexto. O ideal é que sejam em condições ideais, adequadas, para que a pessoa tenha essa primeira adesão no mindfulness. Então, o segundo aspecto para que a gente consiga criar essa atmosfera, esse ambiente de acolhimento e confiança, é a postura adequada. É importante que a postura inicial para a prática de meditação que você vai instruir aos seus clientes é que ela não seja muito rigorosa, que ela não seja difícil de se fazer, que ela não traga dor, nenhum tipo de dificuldade, que esteja muito mais associada a uma ideia de relaxamento do que de uma prática de atenção plena. Então, esse início, o aspecto do relaxamento é fundamental. Então, a gente recomenda bastante que a primeira prática a gente faça deitados, por causa que quando a gente está deitado, a gente consegue também diminuir essas tensões corporais, a gente consegue aumentar essa capacidade de relaxamento, que é muito importante para a primeira sessão. E a prática ideal para a primeira sessão é o que a gente diz que é o escaneamento corporal, ou body scan. Essa prática a gente vai falar mais no próximo tema, a gente vai especificar cada uma dessas práticas.
Mas para o início, para a introdução, a do escaneamento corporal é a mais recomendada, porque ela possui esse aspecto de uma postura deitada, um aspecto de um relaxamento, e ela é uma prática mais fácil de se fazer. E o último aspecto que é importante para a criação dessa atmosfera de acolhimento e de confiança é o tempo. Então é importante que não seja uma prática muito longa, não seja muito árdua. Então a gente recomenda que o tempo seja de 10 a 15 minutos de um escaneamento corporal na prática deitada. Porque com essa prática de 10 a 15 minutos, a pessoa ela consegue entrar nesse estado de atenção, de consciência, mas ela também não vai se perder muito nele, não vai achar tão difícil. Então vai ser alguma coisa muito leve, vai ser muito acessível fazer essa prática, e isso vai engajar o paciente e nas próximas sessões continuar fazendo as práticas de marcha. Então, agora que a gente falou um pouco agora que a gente falou da importância da criação dessa atmosfera ideal para a introdução do mindfulness, vamos falar de como que a gente vai traduzir isso para os nossos pacientes, para os nossos clientes. Como que a gente vai se comunicar com ele nesse primeiro contato? Então, para a primeira sessão de mindfulness, é muito importante a gente ter uma linguagem simples, clara e acessível. E que a gente fale de uma forma calma, de uma forma tranquila, já transmitindo aquilo que seriam os elementos do mindfulness. Então, explique para essa pessoa que mindfulness nada mais é do que uma prática em que a gente vai treinar, estar em contato com os nossos pensamentos, as nossas sensações físicas, nossas emoções, de uma maneira intencional e sem julgamentos. Ou você pode dizer que a gente vai começar a entrar em contato com o nosso corpo de maneira pacífica. É muito importante isso, porque existem muitas mistificações em relação ao mindfulness, que é ficar com a mente vazia, não pensar em nada, e tudo isso acaba só atrapalhando mais essa adesão do paciente às práticas de mindfulness no início da sessão. Então, é importante trazer o mindfulness de uma maneira simples. Falar que não vamos querer apagar os pensamentos da mente, não vamos buscar controlar alguma emoção, nós vamos apenas conseguir entrar em contato com elas de uma maneira muito simples, sem julgamentos. Trazer isso de uma forma clara, de uma forma acessível, vai ajudar muito a pessoa tirar esses preconceitos, essas mistificações envolvendo mindfulness. Então, aqui vamos dar um exemplo de como você pode definir para o seu paciente isso. Mindfulness é a prática de apenas prestar atenção no que está acontecendo no seu momento presente, sem julgamento. O nosso objetivo aqui é aprender a estar mais consciente do que acontece dentro e fora de nós, para lidar melhor com os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então essa definição ela é legal, por causa que ela também traz já um gancho àquilo que seria uma queixa do paciente na clínica. Provavelmente uma queixa de alguma questão emocional, alguma questão psicológica. Então essa definição introduz o mindfulness já com uma função psicoterapêutica. Então, como a gente disse, a primeira prática que a gente recomenda é a do body scan, do escaneamento corporal, que é a base, a âncora para o momento presente, para a prática da consciência plena, é justamente as sensações físicas do corpo. Então vamos falar um pouco mais da importância dessas sensações físicas. Então é muito importante você explicar no início de que mindfulness é uma prática que pode ter várias âncoras, vários focos, para que a gente consiga entrar em contato com o momento presente. Pode ser a respiração, os sons, e que a âncora que você utilizará nessa primeira sessão será a âncora das sensações físicas do corpo, a corporeidade em si. Então vamos trazer alguns aspectos importantes para esta primeira prática, para que você faça ela de maneira adequada. Lembrando que a gente vai especificar essa prática no próximo tema, em que a gente vai especificar cada uma dessas outras técnicas de meditação. Então agora vamos falar dos três aspectos importantes para essa prática, em que a gente vai especificar mais posteriormente. Vamos lá. O primeiro aspecto, então, é a posição confortável. Então é muito importante nesse primeiro aspecto que você pergunte ao seu paciente se ele está em uma postura em que ele está se sentindo bem, que ele está se sentindo confortável e acomodado no espaço em que ele está. Porque se ele estiver deitado, pergunte para ele se ele está à vontade
nessa postura, se ele está se sentindo bem. O segundo aspecto, então, é o foco na âncora, que no caso da âncora, que a gente vai utilizar, é das sensações físicas. Então, para este aspecto, a gente vai sempre usar a âncora das sensações físicas como o foco da meditação. Então a gente vai instruir para que a pessoa perceba os pés, as pernas, o tronco, os braços, a cabeça. Então as sensações físicas de cada parte do corpo vão ser o principal objetivo de foco dessa prática de escaneamento corporal, da introdução do mindfulness na prática firme. Então o terceiro aspecto seria justamente a observação sem julgamento. Então, antes de você começar a instruir seu paciente a perceber as sensações físicas do corpo dele, é importante você colocar que essa é uma prática em que não existe um certo, errado, um bom ou ruim, que o objetivo aqui é a gente conseguir entrar em contato com o foco dessa prática, que são as sensações físicas, sem ficar rotulando elas de maneira moral, sem ficar rotulando se aquilo é prazeroso, desprazeroso, se aquilo é agradável, desagradável, certo, errado. Então é muito importante nesse terceiro aspecto traçar aquilo que seria a atitude mental para aquela prática de consciência plena. E um detalhe que é muito importante que você faça é sempre orientar para a pessoa de que se ela se distrair, se ela se perder nos pensamentos, que isso é absolutamente normal, isso é o que a mente faz. E caso isso aconteça, a gente simplesmente volta a nossa atenção com gentileza para as sensações físicas do corpo, que é a âncora do dia. Então é muito importante você trazer esse movimento de voltar a atenção de maneira gentil, porque isso que vai imunizar aquilo que seria um mito da meditação, do mindfulness, de que meditação é sobre não ter pensamento, sobre ter uma mente vazia. Não, não tem problema nenhum a gente pensar, não tem problema nenhum a gente se distrair, recordar, ou ir para o passado, para o futuro, não tem problema. O importante é a gente conseguir reconhecer e voltar. Então, durante essa prática de mindfulness, é sempre importante você colocar esse detalhe. Então, agora que a gente falou dos aspectos principais para essa primeira prática de mindfulness, vamos fazer um breve encerramento sobre como fazer essa introdução, essa primeira adesão do mindfulness na prática clínica. Logo depois dessa prática de escaneamento corporal deitado, é muito importante você fazer a seguinte pergunta para o seu paciente: afinal, como foi a sua experiência? Essa conversa posterior vai ser fundamental para que as dúvidas, as perguntas, todas elas venham à tona para que ela consiga ter até mais adesão, para que ela consiga se engajar nessa prática e entender de que ela está avançando, de que ela não fez nada de errado, que não existe certo e errado, de que não existe agradável, desagradável, de que a prática de mindfulness é sobre você viver aquele momento presente exatamente como ele é. Por isso é muito importante essa conversa posterior. E essa conversa nós damos o nome de inquiry, que é uma investigação. A gente vai investigar, afinal, como que foi aquela experiência, mas a gente vai fazer isso de uma maneira eh, não julgadora. Não existe um certo, não existe um aprendizado, um conselho que você vai dar. Você simplesmente vai escutar de maneira autêntica o que aconteceu, de maneira nua e crua, o que aconteceu naquela experiência inicial de mindfulness com o seu paciente. Então, quais são algumas perguntas que você pode fazer? Pode ser tipo, como que foi essa experiência? Como estava a sua respiração? Você sentiu dor? Em que região do corpo você sentiu dor? Como que estava a respiração? Em que localização ocorria? Era mais no peito, no abdômen? Se você divagou, em que momento divagou? No que você recordou? Se existiam emoções presentes, se eram emoções mais agradáveis, desagradáveis, se a sua mente estava rápida, lenta, como que estava, esse processo cognitivo, se ele estava mais rápido, mais intenso, se ele estava mais lento ou menos intenso. Então você percebe que isso são todas perguntas que não existe um conselho que você vai dar, uma lição de moral, uma orientação. Você simplesmente vai perguntar para a pessoa como que foi aquela experiência, como se ela estivesse na própria fala praticando essa consciência plena. Ela praticando esse aumento, essa ampliação da consciência sobre, afinal, o que estava acontecendo naquele momento presente da prática de mindfulness. Então, depois que você fizer essa primeira etapa do inquiry, que é a que a gente diz a etapa 1 de investigação,
você então pode trazer algumas dicas, algumas recomendações, algumas sugestões de como praticar no dia a dia, como facilitar, como que introduzir, quais são as melhores práticas, como fazer durante a semana, como fazer em casa, se tiver família, como evitar distrações. Então, depois dessa primeira etapa da investigação sem julgamentos, que seria como uma ampliação da consciência plena de maneira falada, de maneira verbal, a gente vai para a segunda etapa dessa conversa pós-prática, em que vai ser já um momento em que você vai poder colocar e adicionar novos elementos de sugestões, dicas, conselhos, orientações. Mas é muito importante você seguir primeiro a etapa um e depois a etapa 2. Não extrapolar, porque senão você vai começar a cair nesse lugar de mentor, de guru, e não é esse o objetivo. O objetivo é a pessoa entrar em contato com a sua própria autodescoberta, e não a gente ficar colocando as nossas opiniões sobre os nossos pacientes e os nossos clientes. Então, para finalizar aqui, essa primeira condução, ela é tanto importante para o paciente, para que ele comece a perceber os benefícios não só do mindfulness, mas também da psicoterapia, como também é muito importante para nós psicoterapeutas. Essa primeira sessão, geralmente estamos muito ansiosos, ou podemos estar mais tensos, porque não conhecemos aquela pessoa, não conhecemos o que virá do da narrativa dela, né, do discurso dela, então a gente sempre fica com um pouquinho de pé atrás. Então essa primeira prática de mindfulness, nessas primeiras sessões com seus clientes, ela é fundamental também para a produção e criação desse ambiente que seria mais acolhedor, um ambiente de mais confiança, um ambiente que esse potencial clínico será maior, porque a pessoa também vai se sentir mais à vontade para falar de questões que são difíceis, porque ela vai confiar que aquele é um espaço sem julgamento. Então, a chave para o sucesso dessa primeira sessão de mindfulness é entender o contexto maior em que ela está inserida, no sentido de que aquele espaço daquela primeira sessão é da pessoa. Aqui, o mindfulness é trabalhado em uma perspectiva de que nós não é para nós sermos diretivos, não é para a gente impor o que a gente acha que é certo, é para a gente acompanhar a pessoa. É muito mais sobre um acompanhamento terapêutico em que você vai estar do lado da pessoa, seguindo o próprio ritmo dela, do que um aconselhamento em que você vai trazer lições de moral, dicas, sugestões de como viver melhor, que é uma coisa meio que o coaching faz. Então é muito importante você entender que aquele espaço e aquele tempo da primeira prática e da primeira sessão de psicoterapia é da pessoa, e puramente da pessoa. É centrada na narrativa dela, centrada no discurso e nas experiências dela. E mindfulness não vai ser muito diferente. A gente simplesmente vai ser um facilitador, um orientador. A gente vai estar instruindo, acompanhando a pessoa, em que ela vai ter o próprio ritmo, ela vai ter as próprias dificuldades, as próprias adversidades, as próprias potências, e você vai estar apenas do lado dela percebendo isso e alimentando, estimulando aquilo que seriam os potenciais e tentando superar aquilo que seriam os desafios. Então é muito importante entender essa não diretividade e a importância de se criar esse espaço de não julgamento e de gentileza na relação terapêutica com o seu paciente.